E aí, pessoal? Você se lembra da Antiguidade Oriental, dos impérios teocráticos de regadio, Egito e Mesopotâmia, que eram caracterizados pelo modo de produção asiático? Outros 3 povos, outras 3 civilizações fazem parte dos estudos sobre a Antiguidade Oriental. Só que essas 3 civilizações que a gente fala neste encontro apresentam exceções em relação ao modo de produção asiático. E é isso que a gente vai ver. O primeiro dos povos da Antiguidade Oriental que apresenta uma grande exceção em relação ao modo de produção asiático são os hebreus, o povo da Palestina. Se o modo de produção asiático tinha religião como politeísta, os hebreus são considerados o primeiro povo a ter uma religião monoteísta. Essa é a sua grande exceção em relação aos impérios teocráticos de regadio, em relação ao modo de produção asiático. Um segundo povo, os fenícios, localizados atualmente onde fica o Líbano, tinha como atividade econômica principal o comércio marítimo, o que era uma exceção em relação ao modo de produção asiático, que apresentava a agricultura de regadio como grande característica. Além disso, chamamos de impérios teocráticos de regadio, impérios, governos centralizados. No caso da Fenícia, as cidades-estados caracterizavam sua organização política. Então, eles não tinham o reino, um império fenício. Eram cidades independentes entre si que disputavam, inclusive, essa questão do comércio marítimo, que era a sua grande característica econômica. Falamos, sabemos, lembramos que em relação à sociedade do modo de produção asiático, ela era imóvel, era organizada em castas. Deixa eu te dar uma dica, sempre que aparecer o comércio como uma atividade econômica, é possível mobilidade social. Ainda que aconteça apenas entre a classe dos comerciantes. De repente, o cara é muito eficiente, ele ascende socialmente, ou ele é incompetente e declina socialmente. Mas, de qualquer forma, comércio marítimo, principal atividade econômica, havia a possibilidade de mobilidade social, ao contrário do que a gente tinha aí, do que a gente verifica no modo de produção asiático. E o último dos povos, dessas exceções ao modo de produção asiático, são os persas e o seu incrível império, considerado um primeiro império internacional, já que eles tinham territórios na Ásia, na África e na Europa. A grande atividade era o comércio, mas um detalhe em relação a esse comércio dos persas. Eram tão grandes as suas regiões, as regiões dominadas, que o comércio acontecia fundamentalmente entre as regiões que o império dominava. Inclusive, considerada a primeira moeda internacional, já que o império tinha territórios em 3 continentes, era a moeda persa chamada dárico, que foi criada aí, que foi cunhada, que foi fundida pelo imperador chamado Dario I. Uma outra exceção dos persas em relação ao modo de produção asiático também está do ponto de vista religioso, assim como os hebreus. A religião dos persas era dualista. Eles não tinham um, como os hebreus, e não tinham vários, por exemplo, como tinham os egípcios, os mesopotâmicos e os próprios fenícios. Para eles existiam 2 deuses, um representante do bem e um representante do mal. Ahura Mazda representava o bem, tanto que o nome da religião é mazdeísmo, e um cara chamado Arimã representava o mal. E aí qual era o grande conceito desse dualista, dessa eterna luta do bem contra o mal? O ser humano tem total livre-arbítrio. Ele opta pelo bem ou opta pelo mal, mas qualquer coisa que acontecer na sua vida tem uma única responsabilidade: a do próprio ser humano. Você percebeu, portanto, que esses 3 povos, além do Egito e da Mesopotâmia, que constituíam ali os povos da Antiguidade Oriental, apresentavam significativas exceções em relação ao modo de produção asiático. E é isso que deve ser lembrado. Por que os hebreus se diferenciavam do modo de produção asiático, os fenícios e os persas? Beleza? Um abraço, até a próxima!